Fera, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um conteúdo bem legal nesse vídeo, certo? Gente, aproximadamente 3 a 4 meses do Enem. E se você ainda não parou para estudar Química, ou porque acha difícil, ou porque desistiu da disciplina, ou porque vai chutar na prova do Enem, ou vai ignorar, ou ainda vai começar a estudar, fera, assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza absoluta que ele vai lhe ajudar, certo? Massa. O que é a química? A química, ela é a disciplina que ela vai estudar a matéria, certo? E o que é a matéria? É tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Porém, ela não vai estudar somente a composição da matéria, mas também as suas transformações. Já que eu falei de matéria, química, eu faço uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico? Simples. Um fenômeno físico é aquele fenômeno no qual eu vou mudar a forma, eu vou mudar a estrutura, porém eu vou manter a composição. Por exemplo, se eu rasgar esse papel, vai haver uma mudança na forma dele, porém a composição vai ser a mesma, certo? Diferente de um fenômeno químico, que eu vou mudar a forma e mudar a composição. Por exemplo, se eu pegar esse papel e queimá-lo, eu vou transformar essa estrutura de celulose em que, fera? Em gás carbônico, CO2 e água, certo? Ou seja, eu vou ter um novo produto, ok? Mais especificamente, como eu estou queimando esse papel, eu sei que eu vou gerar CO2 e água. Por quê? Porque isso vai ser, fera, uma reação de combustão. Então já veio o primeiro conceito. O que é uma reação de combustão? É uma queima, certo? É uma reação exotérmica. Eu vou liberar calor. E quais são os produtos que eu vou formar, se a combustão for completa? Formar CO2, que é o gás carbônico, ou dióxido de carbono, e água, certo? Então já pegamos o primeiro conceito, já pegamos a diferença entre físico e químico, ok? E agora, já que a gente está falando de matéria, temos que ter em mente que tudo é composto por átomos, certo? E no outro, quem ainda não sabe nada sobre átomos, eu aconselho que vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para outro vídeo que eu fiz, que eu falo sobre átomos, certo? Mas falando bem superficialmente sobre átomo. Fera, esse aqui é o modelo atômico mais aceito hoje. É o modelo de Bohr, certo? E o que é que ele nos traz? Que o átomo ele vai ter duas regiões principais. Uma região centralizada, o núcleo, e ao redor dela terá orbitais. Terá orbitais no qual estarão partículas subatômicas em constantes movimentos. Que partícula é essa? Elétrons, certo? Espera aí. Eu vou ter orbitais com elétrons em movimento, então esse orbital vai ser chamado de eletrosfera. Fazendo uma revisão rápida, átomo vai ter um núcleo, no núcleo eu vou ter prótons e nêutrons, e vai ter uma eletrosfera, que eu vou encontrar os elétrons, certo? Falando na natureza energética, no núcleo eu vou ter cargas positivas e cargas neutras. Cargas positivas, os prótons, certo? E na eletrosfera eu vou ter cargas negativas, fera, que são os elétrons. Então, recapitula bem rápido. Átomos é um conjunto de partículas subatômicas. Que partículas são essas? Próton, nêutrons e elétrons. Massa, fera? Massa. E quando esses átomos se unem, não é isso? Eles vão deixar de ser um simples átomo e vão formar uma molécula. Já ouvi muita gente falando átomo de água, e isso não existe.
A água é um conjunto de átomos, certo? E por ser um conjunto de átomos, ela se torna uma molécula. Então a gente já sabe mais uma definição, vamos esquematizar? Simples. O que é uma molécula? É um conjunto de átomos. E esses átomos vão fazer o quê? Se ligarem. Se ligar como? Através de ligações químicas. Ligações que podem ser iônica, covalente ou metálica. Para o Enem, você tem que se ligar em duas. A ligação iônica e a ligação covalente. Falando rapidamente da ligação metálica, vai ser a união entre metais. Eita, não sei o que é um metal. Eu trouxe esse esquema para você pegar sua tabela periódica e identificar. Tudo que está em amarelo é um metal, fera. Beleza? Tudo que está em amarelo é um metal. Qual a característica do metal no que diz respeito a ligações? Metal são sempre elementos que têm tendência a receber elétrons, certo? Metal são elementos que sempre têm tendências a receber elétrons. Logo, eles serão chamados de cátions, ok? E o que é um ametal? Ametal são elementos que têm tendências a doar elétrons. Logo, são chamados de ânion. Por exemplo, a gente tem o oxigênio. O oxigênio, ele tem a valência 2-, como vocês podem ver. Eita, mais um conceito, valência. Valência, fera, não é nada mais, nada menos que a capacidade em relação à quantidade que um elemento químico, um íon, vai ter de doar ou receber elétrons, certo? Por exemplo, o magnésio. O magnésio, ele tem 2+. Se ele tem 2+, ele está com falta de elétrons. Se ele está com falta de elétrons, ele tem tendência a receber elétrons. O ânion, o O2-, ele está com excesso de elétrons. Logo, ele tem tendência de doar elétrons. Sua valência é 2-. E qual é a valência do magnésio? 2+. Ok? Metal, cátion. A metal, ânion. Massa. Já que a gente já falou de um metal e um ametal, a ligação iônica vai ser sempre entre um metal e um ametal. Por exemplo, o magnésio e o oxigênio. Eu falei agorinha que o magnésio tem a tendência de receber os elétrons e o oxigênio a tendência de doar os elétrons. Vamos juntar o útil ao agradável e estabilizar os dois? O que acontece? A valência do magnésio vai descer para debaixo do oxigênio e a valência do oxigênio vai descer para debaixo do magnésio, certo? Logo, eles vão se ligar. Quando eles se ligarem, vão formar justamente essa molécula aí, como vocês podem ver. Mg2O2. Mas por que cortou? Porque são iguais, então não precisa deixar. Porém, no caso de uma ligação com a molécula de água, deixa eu ver onde eu coloquei. Ai, Deus, é tanto papel para gravar esses vídeos para vocês. Ok, eu vou escrever. Massa. Por exemplo, o hidrogênio é da família 1A. Então, ele tem a valência mais 1. Porém, como é 1, não precisa colocar um número. Você vai colocar só o sinal, certo? E todo mundo vai identificar a valência dele como mais. Ok? O oxigênio, ele vai ser um ametal com valência 2-. O que vai acontecer? A valência do hidrogênio vai descer para cá e a valência do oxigênio desce para cá. O que forma? H2O. Mas é 1. Se é 1, não precisa colocar. Massa, fera. H2O. Certo? Isso é uma ligação iônica. Certo? Se você perceber, eu tenho um que tem tendência de receber, outro que tem tendência de doar. Então, eu tenho um tipo de ligação por doação de elétrons, certo? Essa é a característica da ligação iônica. Anota aí. Ligação iônica ocorre a doação de elétrons, certo?
Por que eu estou pedindo para você anotar isso? Porque a ligação covalente, diferente da ligação iônica, não vai haver uma doação de elétrons, vai haver um compartilhamento. Por exemplo, o carbono, ele tem capacidade de fazer 4 ligações, certo? E o hidrogênio, ele tem capacidade de fazer uma ligação. O que é que acontece? Simples. O hidrogênio vai se ligar ao carbono e tornando todos estáveis. Essa é a ligação covalente, vai haver o compartilhamento de elétrons. Eu sei que está difícil, você não entendeu quase nada, porque esse vídeo é só para revisão, é um vídeo introdutório, não é uma aula, certo? Então, futuramente, aqui no meu canal, vai haver um vídeo sobre ligações covalentes. Mas para você entender, o que é que eu preciso entender para uma introdução ao estudo da química? Que a ligação iônica vai haver doação, a ligação covalente vai haver o compartilhamento de elétrons, certo? Seu compartilhamento. E a ligação metálica? A ligação metálica você não precisa frisar muito, não precisa enfatizar muito. Por que a ligação metálica não precisa enfatizar muito? Porque ela pouco cai no Enem, quase nunca. O que é que você precisa saber sobre ligação metálica? Que vai ser uma ligação entre metais, ok? Uma ligação iônica vai ser um metal e uma metal. Um metal, um cátion, e uma metal, um ânion. Ligação iônica, metal e ametal. Massa? Uma ligação covalente vai ser entre ametais. Vai ser sempre entre ânions, entre ametais. E uma ligação metálica? A ligação metálica vai ser sempre entre metais, certo? Sempre entre cátions. Os metais vão se ligar e vão formar ligas metálicas. Por exemplo, o ouro. O ouro que a gente conhece, ele possui 25% de cobre e 75% de ouro, ou seja, uma liga metálica, certo? Dificilmente a gente consegue achar ouro na forma pura, mas a gente não está falando agora sobre propriedades da matéria, certo? Continuando. Então, partículas subatômicas formam átomos, átomos tendem a se ligar através de ligações químicas e formar moléculas, ok? Agora vamos estudar um de cada vez. Quando a gente fala de átomo, a gente tem que lembrar que um átomo, ele tem massa. Uma molécula, por conseguinte, por ser um conjunto de átomos, também vai ter a massa. Não é isso? Mas onde é que está a massa de um átomo, fera? Como eu já mostrei para vocês, a massa do átomo vai estar onde? No núcleo, fera. A massa de um átomo será encontrada no núcleo, ok? Por que eu quero que você saiba isso? Porque massa é tão importante. Vamos falar sobre a representação de um átomo, certo? A representação de um átomo. Vamos lá. Z, onde tem X, vai ser o símbolo do meu elemento químico. Por exemplo, todo elemento químico tem um símbolo. O hidrogênio tem um H, o fósforo tem um P, o enxofre tem um S, o sódio tem um Na. Todo elemento químico vai ter um símbolo e vai estar ali no lugar do X. Ok, fera? Em cima eu vou ter o número da massa, eu vou ter a massa atômica, número de massa ou massa atômica. E embaixo Z eu vou ter um número atômico ou um número de prótons. Número atômico e número de prótons são sinônimos, certo? Então, não precisa achar, às vezes vem um, às vezes vem outro. Não, é a mesma coisa. E eu quero que você bote um asterisco aí, no que se refere a número atômico, número de prótons, porque já já vou falar sobre ele. Fera, uma dica que eu lhe dou, você não precisa decorar onde fica o número de massa, onde fica o número de próton. Por quê? O número de massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons. Logo, o número de massa vai ser sempre o quê? Um maior. Então, quando houver uma representação, esquematização de um elemento químico, onde tiver um maior número, eu já sei que vai ser o número da massa. E o outro menor, o número de próton. É uma dica que eu dou. Por quê?
Porque na minha tabela periódica mesmo, eu criei essa legenda, mas na minha tabela periódica a massa veio embaixo e o número atômico em cima, e inverteu a posição. Mas com a dica que eu acabei de lhe dar, o maior sempre vai ser a massa atômica, certo? Ok, o átomo tem uma massa, mas que massa é essa? É em quilo? É em grama? Não, fera. Essa massa vai ser em unidade de massa atômica, certo? A massa vai ser em unidade de massa atômica. Como é que eu represento isso? Com U, com a letra U. Unidade de massa atômica. Ok, a massa de um átomo, de uma molécula ou de um átomo é representada por unidade de massa atômica. Mas eu quero saber quantos gramas... Então, gente, continuando, é que meu celular descarregou no meio do vídeo. Mas, continuando, fazendo a recapitula, não é isso? O átomo, ele vai ter uma massa. Essa massa vai ser encontrada no núcleo. Por conseguinte, moléculas também terão massa, uma vez que moléculas são um conjunto de átomos, certo? Terão massa e essa massa vai ser representada por unidade de massa atômica. Ok, unidade de massa atômica, mas eu quero saber quantos gramas eu tenho em um átomo. E fica difícil te responder, fera. Por quê? Um átomo, ele é muito, mas muito pequeno. Gramas, você mede, você pesa, perdão, carne moída, queijo, mas um átomo fica muito difícil você pesar em gramas. Então, se eu quiser saber quantos gramas tem, eu não posso medir um átomo. Eu tenho que medir o quê? Uma quantidade. Uma quantidade de quanto, fera? Uma quantidade de... Deixa eu achar o papel. Uma quantidade de exatamente... Eu anoto. De exatamente 6,02 vezes 10 a 23. Para eu saber quanto tem em gramas, eu tenho que ter essa quantidade seja de átomo, ou de molécula, ou de elétron, ou de íon, mas eu tenho que ter essa quantidade, porque medir, pesar um só, torna-se impossível em gramas, certo? Então, isso aqui é uma constante, certo? É a famosa constante de Avogadro, que vai fazer eu saber quanto pesa, qual a massa em gramas, certo? De um átomo, de uma molécula, de um conjunto de átomos, de um conjunto de moléculas. Eu vou poder saber quanto pesa essa massa em gramas só quando eu tiver essa quantidade aqui. E quando eu tiver um só, eu não posso, certo? Por exemplo, se você pegar a molécula de água, vou usar meu apagador aqui. Se você pegar a molécula de água, certo? Se você for na tabela periódica, você vai ver que a massa atômica do hidrogênio é 1 U, unidade de massa atômica. E do oxigênio é 16 U, 16 unidades de massa atômica. Porém, eu não tenho um hidrogênio, eu tenho 2. Então, multiplico por 2. Logo, eu vou ter 2 U. E oxigênio, eu tenho um só, certo? Somando, a minha molécula vai ter 18 unidades de massa atômica. E aí vai a dica que eu lhe dou, para você não esquecer nunca. Uma unidade de massa atômica equivale a 1 grama por mol, certo? Como assim? Uma unidade de massa atômica vai valer 1 grama a cada 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, átomos, certo? Então, se a água eu tenho
18U, eu vou ter 18 gramas por mol. Peraí, então quer dizer que 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água vão pesar exatamente 18 gramas? Isso, fera. Isso que eu quero dizer a você, certo? É exatamente isso que eu tô querendo dizer desde o início, quando eu tô falando de massa atômica. Eu posso relacionar algo totalmente microscópico com uma grandeza, com uma massa. Porém, eu não posso pegar um átomo, eu não posso pegar uma molécula. Eu tenho que pegar uma quantidade fixa para saber quanto mede em gramas, certo? Eu estou trocando alguns termos, eu estou falando medir em gramas, mas é só força de expressão, tá? Certo? Medir, pesar, a gente sabe hoje que peso é diferente de massa, certo? Mas eu tô falando no calor do momento mesmo. E uma pena, porque eu acho que eu perdi o papelzinho que falava, tá aqui essa merda. Pronto. Ok, fera. 6,02 vezes 10 a 23 é a constante de Avogadro, ok? Vai falar a quantidade. Isso aqui é uma quantidade, certo? Que vai me ajudar a converter, a saber quanto mede cada átomo ou cada molécula de determinado elemento químico. Ah, mas eu quero saber só uma molécula. Puxa, uma molécula sim. Como é que eu faço? Regra de 3. Olha, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água equivale a 18 gramas, não é isso? Uma molécula de água equivale a X. O cálculo vai dar um resultado absurdamente pequeno. Porém, por regra de 3, você está vendo que é possível saber o peso de um único átomo ou uma única molécula. No caso, usamos da água, fera. Massa. Mas eu quero saber o peso de um átomo de hidrogênio. O hidrogênio, ele tem número atômico 1, certo? Ele tem um próton. Então, o hidrogênio tem uma unidade de massa atômica. Logo, ele vai ter 1 grama a cada 6,02, que eu não vou botar aqui porque não tem espaço no vídeo, na tela, certo? Então, se o grama tem essa quantidade todinha de moléculas, uma molécula vai ter quantos gramas, certo? X. O resultado vai dar absurdamente pequeno, porém é possível sim você achar esse resultado. Se você não entendeu, achou confuso, volta no início, reassiste, que eu tenho certeza que vai entrar na sua cabeça, porque foi assim que eu aprendi, certo? Massa, fera. Então, vamos fazer uma recapitula, uma revisão, certo? Isso é praticamente tudo o que você precisa saber para fazer uma prova de química geral, que é a química do primeiro ano. Vamos lá. Átomo, a química, ela estuda a matéria, não é isso? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, é constituída por átomos. Os átomos, ele possui partículas subatômicas, são os prótons com carga positiva, os nêutrons com cargas neutras e os elétrons com cargas negativas, ok? Os átomos que, quando eles se ligam através de ligações químicas, que pode ser iônica, covalente ou metálica, vão formar moléculas, não é isso? Massa. E o átomo tem uma massa, não é isso? O átomo tem massa. Como é que eu acho essa massa? Por uma representação, certo? Por exemplo, 50 e 10. Qual é a massa? Lembrando, a massa é sempre o maior.
Então, eu tenho 50 unidades de massa atômica. Certo, fera? Se eu tenho 50 unidades de massa atômica, eu vou ter o quê? 50 gramas por mol. Isso quer dizer que 50 gramas vai ser o peso, vou botar mais para trás, vai ser o peso de 6,02 vezes 10 a 23 átomos, do meu elemento X, 50 e 10, o que eu tinha citado antes. Ok, entendido a regra de 3, entendido isso aqui, ó, você desenrola qualquer questão de cálculo, estequiometria. Claro, isso não foi uma aula, foi uma revisão. Bastante precária, eu sei, não tenho recursos ainda para investir no canal. E eu prometo que assim que tiver, farei uma videoaula bem melhor, certo? Então, ajuda o canal a crescer. Se você gostou, se lhe ajudou, curte, se inscreve, que toda vez, que sempre eu estarei fazendo vídeos novos para ajudar você na prova do Enem, nesse pouquíssimo tempo que sobra, certo? Então é isso, galera, pessoal, e até a próxima.